Oi, meu nome é Gabriela e hoje eu e o Rodrigo vamos fazer um vídeo sobre a Revolta da Cabanagem. Bom, dando início, a Revolta da Cabanagem ocorreu entre os anos de 1835 e 1840, na antiga província do Grão-Pará. Bom, esse movimento teve como causa a extrema pobreza da região e do abandono político após a independência do Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico desse movimento, que foi marcado por muitas turbulências políticas entre os líderes que disputavam o controle da nação. Na região do Grão-Pará havia um abismo social, onde por um lado havia muitos ricos de elite e outros haviam muitos pobres que eram os cabanos. A maioria da população era entre mestiços e indígenas que viviam em uma situação de extrema pobreza. Os cabanos eles se sustentavam com práticas de pesca, plantio de cacau, baunilha, entre outros produtos. A situação de pobreza desses cabanos gerou muito descontentamento e eles ficaram revoltados com isso. As chamadas camadas populares utilizaram armas para fazer suas reivindicações e com isso esse período foi marcado por revoltas regenciais. Os comerciantes e os fazendeiros colocaram-se contra o poder central, que elegeu um presidente de província que os desagradava. Eu sou o Rodrigo e eu vou falar sobre o Grão-Pará. O Grão-Pará foi uma província criada em 1821 até 1889 e ela se encontrava onde estão hoje em dia os estados do Amazonas, do Pará, da Roraima, do Amapá e de Rondônia. A província tinha um contato direto com a coroa portuguesa, tanto que fez que demorasse mais tempo para se tornar parte do Brasil Império. Também vou falar um pouco sobre as principais causas que acabaram criando no movimento de independência que ficou conhecido como cabanagem. As péssimas condições de vida da população, que era principalmente formada por índios, negros forros, escravos e mestiços, o abandono do Grão-Pará pelo governo recente, a elite que desejava participar da política e da administração da província, e o desejo de independência em relação ao governo central. Sobre os principais líderes da cabanagem, a cabanagem já teve diversos líderes, entre eles os irmãos Vinagre, Eduardo Angelim e Félix Clement Marcheur. Félix Antônio Clement Marcheur era militar e fazendeiro do dono de engenho em Belém. Em 7 de janeiro de 1835, assumiu a presidência da província do Pará, depois de ter liderado o ataque ao quartel de Belém. Eduardo Francisco Nogueira Angelim foi um lavrador que chegou ao Grão-Pará em 1820. Ele participou ativamente da luta para que a província fosse independente do Império Brasileiro e por isso foi declarado presidente cabano depois do Francisco Vinagre. Bom, agora eu vou falar um pouco do desenvolvimento dessa revolta. Em 1833 foi nomeado o governador Bernardo Lobo Souza. Bom, os cabanos ficaram revoltados com o autoritarismo de Bernardo e resolveram fazer um ataque no quartel de Palácio de Belém e acabaram matando o governador. Além disso, os cabanos tomaram muitas posses de várias armas e munições. Em 7 de janeiro de 1835, Félix Clemente foi escolhido como presidente do Grão-Pará e o Pedro Vinagre foi escolhido como comandante das armas. Bom, a população desejava melhores condições sociais e a elite desejava melhores condições dos seus negócios. Bom, isso não favoreceu o novo governo de Clemente e por conta disso, por conta que ele era fazendeiro, ele acabou morto pelos revoltosos. Isso ocorreu porque os revoltosos pensaram que ele foi um traidor por prender o Eduardo Angelim, outro líder da primeira revolta. Com isso, quem assumiu foi o Francisco Vinagre, que assumiu como governador dos cabanos. Com tudo isso, em 1835, o governo regencial ele enviou tropas lideradas por mercenários, para tomar a posse de Belém. E com isso, o clero ele ficava pressionando o Francisco Vinagre para que entregasse o posto ao Manuel Jorge Rodrigues em troca da sua anistia geral dos revolucionários e melhores condições de vida na região. Os cabanos eles não acreditaram muito no que foi falado, então eles se refugiaram no interior e levaram as armas que eles conquistaram em Belém.
O Jorge Rodrigues ele não cumpriu com o que foi falado e então ele prendeu o Francisco Vinagre e com isso os revoltosos e com seu líder de agora, Antônio Vinagre, resolveram então atacar o Palácio de Belém novamente. Então, em agosto de 1835, eles retomam o poder local e o Eduardo Angelim assume a presidência de um governo independente. Esses acordos internos e a falta de um projeto concreto para o Grão-Pará impossibilitou novamente que o governo tivesse continuidade. Em março de 1836, o Império reage e envia o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de Andrade para tomar controle da região e se tornar o novo presidente. A partir disso, Belém passa a ser bombardeada por 4 navios de guerra e os revoltosos começam a fugir para o interior. Mesmo já tendo tomado o poder em Belém, os cabanos continuaram sendo caçados pelos anos seguintes e só acabou em 1940, depois da maioria dos seus líderes terem sido eliminados. Agora eu vou falar um pouco sobre o desfecho. Bom, então com o fim da cabanagem, ocorreu que teve 40 mil mortos que tentaram estabelecer um governo revolucionário estável e capaz de governar a província. Mas essa tentativa foi frustrada por conta de traições e conflitos entre os líderes locais. Em abril de 1836, o governo central desfechou um novo ataque militar e conseguiu reassumir o controle capital da província e com isso impôs um novo presidente. Durante esses 5 anos foi um ano de intensa luta, mas com as derrotas dos cabanos. Durante esse período que a população do Pará era de 100 mil habitantes, se reduziu para 60 mil habitantes. Bom, uma das consequências dessa revolta foi que, embora a perseguição foi muito violenta, alguns revolucionários eles conseguiram escapar e fugir para a floresta, o que permitiu a sobrevivência dos ideais da cabanagem, mesmo após a sua derrota. Bom, a cabanagem foi um movimento muito sangrento e teve por volta de 30 mil mortos, quase 30 a 40% da população, e com isso dizimou populações ribeirinhas, indígenas, quilombas e até membros da elite local. Também desorganizou o tráfico de escravos e quilombos se multiplicaram na região. Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação da cabanagem, e é isso. Tchau!